minus 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition sequence start and liftoff of the SpaceX Falcon 9 rocket, adding to the International Space Station access for future American rockets. And Falcon has cleared the tower. Stage 1 propulsion is nominal. Vehicles programming downrange. Stage 1 propellant utilization is active. Altitude 32 kilometers, speed 1 kilometer per second, downrange distance 13 kilometers. Eddie coming back shows vehicle on course, on track. Como já explicado em vídeo anterior, a Antártida foi fechada para explorações independentes, através do Tratado Antártico, que se deu em 1º de dezembro de 1959. Mas antes desse tratado ser fechado, uma série de missões foram feitas na Antártida, como a Operação High Jump, em 1946-1957, organizada pelo Almirante Byrd, e a Operação Deep Freeze, em 1956-1957, que obteve colaboração dos países envolvidos no Tratado Antártico, incluindo o Almirante Byrd. Toda essa movimentação na Antártida resultou em ações estranhas e, no mínimo, suspeitas com relação aos países envolvidos. Isso é que iremos explorar nesse episódio. Aperte os cintos, pois esse assunto é revelador. O Almirante Byrd foi na Operação High Jump de 1946 até 1947. E na Operação Deep Freeze em 1955 até 1956. Então ele morreu em 11 de março de 1957. Então, o Tratado Antártida toma lugar pouco tempo depois da morte dele, o Almirante Byrd. Você vê que o tratado foi aberto aos signatários em 1º de dezembro de 1959 e oficialmente entrou em ação em 23 de junho de 1961. Enquanto isso, vamos colocar uma cronologia aqui. Temos a Operação High Jump de 1946 a 1947, Operação Deep Freeze de 1955 a 1956, ele morre em 1957, a NASA é criada em 1958. Então, depois da Operação Deep Freeze, e seja lá qual foi a doideira que aconteceu lá, Byrd saiu de lá, deixou a Antártida, e o Tratado Antártico é formado. E é colocado em ação em 1961. Os signatários originais foram os 12 países ativos na Antártica. Durante o Ano Internacional da Geofísica, de 1957 a 1958, os 12 países que tiveram interesses significantes na Antártica na época foram Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, África do Sul, União Soviética, Reino Unido e, claro, os Estados Unidos. Esses países estabeleceram mais de 50 estações antárticas para o Ano Internacional da Geofísica. O tratado foi uma expressão diplomática da cooperação operacional e científica, que foi alcançada no gelo. Alguma coisa aconteceu lá depois da Operação Deep Freeze e, presumidamente, no tempo que o Almirante Byrd morreu. Então, todas essas nações, como falamos aqui, eles saíram de lá e voltaram e assinaram esse Tratado Antártico. E ao mesmo tempo a NASA é formada. E, imediatamente, os Estados Unidos e a Rússia começaram a lançar bombas nucleares de altitude elevada na atmosfera. Agora, eu entendo por que as pessoas têm colocado como conspiração esse ponto. Porque, se eles tentam evitar a conspiração, eles não estão ajudando com esses nomes. Como eu disse antes, vou dizer novamente. Temos a Operação High Jump e a Operação Deep Freeze.
a NASA é formada, eles assinam o Tratado Antártico. Então você vê os testes de bombas nucleares de altitude elevada, que eles começam... aqui eu vou ler a Operação Dominique, aqui. A Operação Dominique foi uma série de 31 testes de explosões nucleares, com 38,1 megatons no total conduzidos pelos Estados Unidos no Oceano Pacífico. Essas séries de testes foram agendadas rapidamente, a fim de responder de certo modo ao recomeço dos soviéticos. Detestaram depois do implícito moratório em 1958 a 1961. A maior parte desse lançamento foram conduzidos com bombas de queda livre, lançados em aviões e bombardeiros B-52. 20 desses lançamentos foram para testar novos projetos de armas, 6 para testar o efeito delas, e vários lançamentos para confirmar a segurança dessas armas. O míssil Thor foi também usado para carregar ogivas no espaço, para conduzir testes de explosões nucleares em altitudes elevadas. Esses lançamentos foram chamados de Operação Fishball, Aquário. A Operação Dominique ocorreu durante um período de alta tensão na Guerra Fria, entre Estados Unidos e a União Soviética, desde a invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Ter ocorrido não muito antes, Nikita Khrushchev anunciou o fim dos 3 anos de moratório dos testes nucleares, em 30 de agosto de 1961. Os testes soviéticos começaram em 1º de setembro, iniciando uma série de testes que incluíam a detonação da bomba Tsar. O presidente John Kennedy respondeu autorizando a Operação Dominique, que foi o maior programa de teste de armas nucleares já conduzido pelos Estados Unidos, e a última série de testes atmosféricos conduzidos pelos Estados Unidos. Como o Tratado de Banimento de Testes Limitados foram assinados em Moscou no ano seguinte. Agora confira isso aqui. Você clica na Operação Fishball. Aprendemos sobre a Operação Fishball aqui. Foi uma série de testes nucleares de altitude elevada em 1962, que foram conduzidos pelos Estados Unidos como parte do maior programa de testes nucleares. Os testes nucleares da Operação Fishball foram originalmente planejados para se completar durante a primeira metade de 1962, com 3 testes chamados Bluegill, Starfish e Urraca. A primeira tentativa do teste foi atrasada até junho. O planejamento para a Operação Fishball, assim como muitos outros testes nucleares na região, começaram rapidamente em resposta ao repetido posicionamento soviético, em 30 de agosto de 1961, de que eles estavam terminando os 3 anos de moratória dos testes nucleares. O rápido planejamento de operações muito complexas necessitavam muitas mudanças, conforme o projeto progredia. Todos os testes foram para serem lançados em mísseis da ilha Johnston, no Oceano Pacífico, ao norte do Equador. A ilha de Johnston já havia sido estabelecida como plataforma de lançamento para os testes nucleares de altitude elevada americanos, ao invés de outras locações no Oceano Pacífico. Em 1958, Lewis Strauss, o então presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, se opôs em fazer qualquer teste de altitude elevada nas locações que foram usadas anteriormente para testes nucleares do Oceano Pacífico. Sua oposição ocorreu por conta do temor de que o clarão das detonações de altitude elevada à noite poderia cegar os civis que estivessem morando nas ilhas vizinhas. A ilha de Johnston já foi uma locação potencial, mais distante das áreas povoadas do que qualquer outra locação potencial de testes, de modo a proteger os residentes nas ilhas do Havaí da cegueira pelo clarão, ou lesões permanentes na retina pelo flash brilhante nuclear. Os mísseis nucleares da Operação Fishball foram lançados geralmente na direção sudeste da ilha Johnston, para que as detonações ficassem longe do Havaí. O Urraca estava para ser um teste de 1 megaton produzido a altitude muito elevadas, acima de 1000 quilômetros. O propósito desse Urraca sempre foi controverso, especialmente depois do dano causado em satélites pela detonação do Starfish Prime, como descrito abaixo. O Urraca foi finalmente cancelado em uma extensiva revelação da Operação Fishball. Foi feita durante uma pausa das operações por 82 dias, depois do desastre da Bluegill Prime, de 25 de julho de 1962, como descrito abaixo. Você pode ir e ler sobre Kingfish. Ok, nós temos a Operação Dominique, dentro do qual nós temos a Operação Fishball. Agora, vestindo uma capacete de alumínio, vamos brincar na conspiração aqui? Os terraplanistas afirmam, e eu acredito ser uma afirmação razoável, que esse modelo for verdade, então temos um círculo. O círculo da Terra é descrito na Bíblia, cercado pela Antártica, o círculo externo, que tem de 61 a 92 metros de muralhas de gelo, um penhasco, que mantém tudo dentro dela.
Consequentemente, a operação High Jump, tradução, pulo alto, para superar essa muralha. Então, isso me parece, pelo menos da perspectiva da Terra plana, que provavelmente, durante a operação Deep Freeze, eles talvez tenham achado a borda do domo, presumidamente algo entre 1287 a 1930 km adentro no gelo. Então eles colocaram esse tratado e ninguém pode voltar, exceto quando eles prestam as orientações na comunidade internacional que assinou o tratado. Então, Estados Unidos e a Rússia encarregam-se de fazer os testes nucleares em altitudes elevadas. Nos Estados Unidos chamam seus testes de Operação Dominique, dentro do qual temos a Operação Fishball, Operação Aquário. Agora, mantenha isso em mente. Isso tudo está acontecendo quando você vê o registro da Operação Dominique. Você vê datas diferentes, onde em 1962, estamos falando de 1962 em maio. Vemos todas essas bombas disparadas, 25 de abril de 1962, 27 de abril, 2, 4, 6, 8 e 9 de maio, 11, 12, 14, 19 de maio. Etc, etc, etc. Isso tudo antes do presidente Kennedy falar num discurso sobre o espaço. Eu acredito que muita gente não percebeu que a nossa primeira parada tentativa não foi a Lua. Mesmo antes da tentativa da ida à Lua, eles já estavam enviando sondas e de repente, depois disso tudo, mantenha isso em mente. Operação High Jump, Operação Deep Freeze, Almirante Byrd morre, a NASA é fundada. O Tratado Antártico é assinado, Operação Dominique e Fishball, surte efeito. E se você notar no discurso do presidente Kennedy, ele está falando que eles já possuem sondas indo para Vênus. And now, if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, we will have literally reached the stars before midnight tonight. Espera aí. Nós já estávamos mandando coisa para Vênus e Marte. Não tínhamos nem ido à Lua ainda e nem fomos. Então eu estava pesquisando sobre isso no site. E você pode ir nesse site, começa de baixo para cima. 4 de fevereiro de 1961. Vejam, estava enviando sondas, a Sputnik 7 da Rússia. Enviou essa sonda para checar Vênus. O estágio final do foguete carregando o Sputnik 7 em órbita falhou e a espaçonave não foi capaz de alcançar a trajetória necessária para transportá-lo para Vênus. Temos a sonda Venera 1. A Rússia enviou outra sonda em 12 de fevereiro de 1961 e perderam a comunicação enquanto estava a caminho de Vênus. Então, a NASA enviou a Mariner 1 em 22 de julho de 1962. Agora, isso ocorre em meio às operações Dominique e Fishball. Eles enviaram uma sonda que iria checar Vênus. O foguete saiu do curso e foi destruído por controladores da Terra. Então a Rússia enviou outra sonda, Sputnik 19, em 25 de agosto de 1962. A espaçonave entrou em órbita na Terra, mas os foguetes do último estágio falharam. A Sputnik 19 não foi capaz de alcançar sua trajetória para Vênus. Ela se reentrou na atmosfera da Terra 3 dias depois. E é na NASA, em 27 de agosto de 1962, essa é a sonda Mariner 2. Foi a primeira espaçonave que com sucesso voou por Vênus. Uma altitude de 34.763 km. A espaçonave descobriu temperaturas e blá 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 blá. Então isso aconteceu durante o período de tempo entre 27 de agosto de 1962 até 14 de dezembro de 1962, onde tivemos o presidente Kennedy em discurso, em 12 de setembro de 1962. É sobre isso que se refere esse site. Temos bastante coisa aqui fora. E você pode ler sobre os outros. Checar Vênus, acredito ter Mercúrio também. E as tentativas de enviar sondas a Marte. Isso tudo antes de querer ir à Lua. Então, isso me parece que o que quer que tenha acontecido na Antártida. Um cara do governo talvez ficou nervoso ou animado, tanto faz. Ele disse, ok, o que está acontecendo? Nós olhamos pelos telescópios e vemos nossos chamados vizinhos, Vênus e Marte, pelos telescópios. E nossa hipótese é que o sistema solar está montado no modelo de Copérnico. E, mais ainda, talvez, eles acharam o domo e começaram a questionar isso tudo. E a primeira coisa que fizeram foi enviar sondas. Espera aí, fala sério, se isso é o domo, quão alto isso vai? Então começaram a lançar bombas nucleares em altitudes elevadas. Se você olhar os vídeos de Operação Fishball e Starfish Prime, e todos esses testes de altitudes elevadas.
Parece que eles estão atingindo alguma coisa lá em cima. Tentativa de romper o domo da Terra em 1962 pelos Estados Unidos. Operação Dominique e Fishball. Nada jamais pode penetrar a cúpula de vidro. Dr. John Mack, Departamento de Defesa. Para acompanhar o que está acontecendo lá. Então, eu fui a Lubbock. Fui fazer uma conferência lá. Na igreja de Jerry, do pastor Dan. E falávamos sobre isso e sobre a Terra plana. Ele disse: "Você sabe o significado da palavra Dominique?" Eu disse: "Não." Ele disse: "Você falou sobre a operação Fishball, aquário, mas confira isso aqui, vou levar vocês na tela de novo aqui. Vá, é um desses sites sobre nomes. Eu gosto do Behind the Name. Procure o nome Dominique e deixa eu confirmar aqui. Dominique. Procurando Dominique. Do antigo nome latim Dominicus, significando do Senhor. Fishball, aquário, é a parte da operação Dominique. Parece que eles estão enviando bombas nucleares de altitude elevada para testar o aquário do Senhor no firmamento. Muitos não sabem, mas um dos principais engenheiros da NASA na época da corrida espacial foi Wernher von Braun. Foi um engenheiro alemão e uma das figuras principais do desenvolvimento dos foguetes V2 na Alemanha nazista, na qual foi membro do Partido Nazista e da SS. Em 20 de junho de 1945, o secretário de Estado dos Estados Unidos aprovou a transferência de von Braun e seus especialistas para a América. Criaram históricos falsos e excluíram qualquer registro de envolvimento com o Partido Nazista, concedendo a eles total liberdade para trabalhar nos Estados Unidos, onde a NASA foi uma das figuras principais no desenvolvimento do foguete Saturno V, que supostamente levou os astronautas dos Estados Unidos à Lua, mas sabemos que foi uma farsa. O homem que levou a América à Lua, Wernher von Braun. Wernher von Braun morreu em 16 de junho de 1977. E curiosamente, na lápide de sua sepultura está mencionado Salmos, capítulo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele deu glória a Deus porque conheceu a verdade. A terra é plana e possui um domo.
you.